Salve, salve galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então vamos fazer aqui uma breve revisãozinha do módulo de número 25 do setor 122. O tema é superfícies equipotenciais. Vamos lá então? Bom, primeiramente, dá uma olhada nessa carguinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma carguinha positiva, não é? Lembra das aulas? Carga positiva gera campo de afastamento. Você viu, ó? O verdinho é o campo. Essas linhas verdinhas são chamadas linhas de campo. E elas servem para você representar o campo elétrico numa região do espaço. Beleza? Isso aí são aulas anteriores. Beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Você tá vendo esse pontinho A aqui? Tá vendo? Tá vendo esse pontinho C aqui? Eles estão localizados a uma mesma distância dessa carga geradora. Bom, vamos voltar para a formulinha de aulas anteriores. Como o meio é o mesmo, a constante, seja para o ponto A, seja para o ponto C, é a mesma. A carga geradora é a mesma. E eles estão localizados a uma mesma distância da carga geradora. Ora bolas! Se o K é o mesmo, se a carga é a mesma, se a distância é a mesma, sabe o que eu posso falar? Eu posso falar assim, ó. O potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto C. Deu para entender isso aí? Espero que sim. Agora, ó, se você pegar qualquer outro ponto localizado a uma mesma distância da carga geradora, o potencial vai ser o mesmo. Então, vai surgir como se fosse uma casca esférica ao longo dessa carguinha aqui, ó, em que todos os pontos apresentam o mesmo potencial. Esse lugar em que todos os pontos apresentam o mesmo potencial é chamado superfície equipotencial. O nome já fala, tá certo? Então, ó, eu vou dizer assim para você, ó. Eu vou dizer que o A e o C pertencem à mesma superfície equipotencial. Beleza? Ó, é que eu não desenhei, mas se eu tivesse desenhado aqui, ó, por exemplo, ó, esse pontinho teria o mesmo potencial, esse pontinho teria o mesmo potencial, esse pontinho teria o mesmo potencial. Para. Todos os pontos pertencentes a essa superfície teriam o mesmo potencial. Por isso que é chamado superfície equipotencial. Agora, dá uma olhadinha pro ponto B de bola. Tá vendo o ponto B de bola? Tá vendo o ponto D de dado? Eu acho que você já percebeu, né? O K é o mesmo. A carga geradora é a mesma. A distância é a mesma. Então eu posso escrever assim, ó. O potencial do ponto B é igual ao potencial do ponto D de dado. Então eu vou dizer que esses dois pertencem a uma outra superfície equipotencial. Tá certo? Ô Darcy, eu posso falar que o potencial do ponto A e do ponto B são iguais? Poder pode, só que é errado. Errado, Darcy? Sabe por quê? As distâncias de A e B são iguais? Não são. Se a distância muda, o potencial muda. Se o potencial muda, então A e B de bola não pertencem à mesma superfície que potencial. Tá certo? Você viu que o ponto A tá mais pertinho? Se o ponto A tá mais pertinho, olha o que acontece. A gente vai dividir, deixa eu pegar o verdinho que é melhor. Se a gente divide por coisa pequena, o resultado aqui, ó, de uma continha positiva é grande. Então o potencial do A é maior que o potencial do ponto B. Tá certo? Ó, diquinha importantíssima para você. Se prepara para você anotar. À medida que você percorre as linhas de campo no seu sentido, os potenciais vão ficando cada vez menores. Não esquece disso, anota aí. À medida que você percorre as linhas de campo em seu sentido, você encontra potenciais cada vez menores. Tá certo? Ó, outra dica importantíssima para você.
as superfícies equipotenciais e as linhas de campo, elas são sempre perpendiculares, tá? As superfícies equipotenciais e as linhas de campo são sempre perpendiculares. Não vou fazer em todos os lugares porque não precisa. Acho que já deu para você perceber. Anota essa aí. As superfícies equipotenciais e as linhas de campo, elas têm o mesmo, ou melhor, as superfícies equipotenciais e as linhas de campo, elas são perpendiculares, tá bom? Ó, não esquece disso não. Isso cai bastante aí nos seus vestibulares. Beleza? Ó, então, vamos supor que eu tivesse superfícies equipotenciais desse jeitinho aqui, ó. Tá certo? Por exemplo, ó, imagina que eu tivesse aqui um pontinho X e um pontinho Y. Beleza? Você viu, ó, esses pontos, eles apresentam o mesmo potencial. Por quê, Dersim? Porque eles estão localizados na mesma superfície equipotencial. Tá certo? Então, vou até escrever aqui, ó. Tá dando para ver? O potencial de X é igual ao potencial de Y. Beleza? Agora, por exemplo, ó, vamos supor que eu tivesse aqui, chamar esse pontinho aqui de Z e esse pontinho aqui, ó, de W. Ó, o potencial do ponto Z é igual ao potencial do ponto W. Beleza? Obviamente, mais 30 é maior que menos 30. Bom, agora, vamos supor que eu pedisse assim para você, ó. Representa para mim o campo elétrico nessa região. Você lembra que eu tinha dito aqui para você? Você lembra? As linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Ah, então seria mais ou menos assim, ó. Tá meio tremida aí, mas eu acho que dá para você entender, tá? Então essas são as linhas de campo. Perfeito. Você lembra que elas são perpendiculares à superfície, tá? Você lembra também que a gente tinha dito assim, ó? À medida que a gente percorre as linhas de campo em seu sentido, a gente encontra potenciais cada vez menores. Então, vamos lá. Daqui para cá, você tá vendo que o potencial tá diminuindo? Tá vendo? Ah, então, à medida que a gente percorre as linhas de campo, a gente encontra potenciais cada vez menores. Isso sugere que nessa região o campo aponta para a tua direita. Beleza? Ó, outro detalhe que a gente pode ter. Ó, sabe nessa regiãozinha aqui? Sabe nessa regiãozinha? Você viu que as linhas de campo estão se afastando dessa região? Ah, então aqui devia ter uma carguinha positiva. Ah, outra coisa importante. Você viu que as carguinhas estão chegando aqui, ó? Se as carguinhas estão chegando nessa região, é porque aqui tinha uma carguinha negativa. Tá certo? Agora, vamos supor que você fizesse assim, ó. Suponha que você jogasse abandona aqui, ó, uma carguinha positiva, tá? Ó, mais com mais acontece repulsão. Ah, então essa carguinha aqui, ó, opa, peraí, opa, aí sim. Mais com mais repulsão. Então essa carguinha, ela começa a se deslocar espontaneamente para a tua direita. Olha a coisa importante para você anotar. Quando você coloca uma carguinha de prova positiva aqui nessa região, ela vai espontaneamente para os menores potenciais. Anota essa, anota essa. Uma carga positiva, ela vai espontaneamente para os menores potenciais. Agora eu acho que você já sabe o que eu vou fazer, né? Agora, imagina que eu colocasse aqui, ó, uma carguinha de prova negativa. Menos com menos é repulsão. Então essa carguinha vem para cá, ó. Ou então você pode pensar assim, ó, mais
com menos atração. Ou seja, se eu colocar uma carga de prova negativa aqui, ela vai espontaneamente para os maiores potenciais. Então se prepara para você anotar. Isso vai ser importante. Carga de prova positiva vai espontaneamente para os menores potenciais. Carga de prova negativa vai espontaneamente para os maiores potenciais. Olha que questão, olha que situação top para uma segunda fase aí, por exemplo. Seria assim, ó. O cara chega para você e dá essa configuração. Ele fornece essa superfície equipotencial aqui, essa e essa. E ele chega assim para você e pede para você: representa para mim o campo nessa região do espaço. Vixe, Dersim do céu, o que eu faço? Ah, você lembra que eu te falei que as linhas de campo, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais? Você lembra disso? Ah, então vamos fazer assim, ó. Ó, você viu aqui? Perpendicular, perpendicular e perpendicular. Boa! Você te lembra que tinha uma outra dica que dizia assim, ó: à medida que a gente percorre as linhas de campo, a gente encontra potenciais cada vez menores? Então, peraí, ó. Tá vendo que à medida que a gente vai para a direita, ó, tá vendo? O potencial vai diminuindo. Começa com 30, 0 e menos 30. Como as linhas de campo apontam sempre para os menores potenciais, já dá para saber que nessa regiãozinha o campo aponta para a tua direita. Então quer dizer o seguinte, sabe nessa regiãozinha aqui, ó? Sabe nessa regiãozinha aqui? Devia ter alguma coisa positiva. Por que, Dersim? Porque gerou campo de afastamento. Tá vendo essa regiãozinha aqui? Devia ter uma coisa negativa. Por que, Dersim? Porque gerou campo de aproximação. Então, se você quisesse desenhar mais linhas de campo, você podia fazer assim, ó. Ok? Sempre perpendicular. Por isso ficou mais tortinha. Sempre perpendicular. Sempre perpendicular. Lembrando que as linhas de campo, elas partem das cargas positivas e chegam nas carguinhas negativas. Beleza? Então, ó, se você quiser dar um print aí, no resumão aí, beleza? Agora, em relação à teoria, o que eu queria que você tivesse aprendido tá aqui, ó. Isso aqui não tem jeito. Você precisa saber. Vamos lá? Em relação às superfícies equipotenciais. Essa aqui é de boa, facinho. Todos os seus pontos têm o mesmo potencial. Lógico, o nome já fala. Elas são perpendiculares às linhas de campo. Cargas de prova positiva vão espontaneamente para os menores potenciais. Cargas de prova negativa vão espontaneamente para os maiores potenciais. E as linhas de campo apontam para os menores potenciais. Beleza? Se eu tivesse que indicar aqui as mais importantes da aula, para você fazer a sua tarefa, ó, são a 3, beleza? A 5. Essas são as mais importantes. Dá um print aí na tela, espero ter te ajudado. Bons estudos. Valeu, galera!